Assim seja todos nós. Vamos lá. Boa tarde, irmãos do caminho, que a paz do Cristo nos acompanhe e nos abençoe. Todos nós somos iguais diante de Deus, mas hoje é o dia, de comemorarmos o Dia da Mulher e vamos combinar, Ser mulher nesse planeta, a gente realmente merece os parabéns de vez em quando, pelo menos, Então, assim, ser mulher aqui é algo bastante difícil, Sem a gente contar aí os preconceitos que nós temos ainda. Nós já passamos, graças a Deus, no nosso país, mas nós temos em muitos lugares que ainda a mulher ela é vista como uma moeda de troca, E nós já fomos taxadas de muitas vezes por nós termos uma incapacidade cognitiva, e são muitas coisas que a gente pode falar, Sem contar que a gente tem uma força assim sobre-humana, porque a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente trabalha fora, a gente trabalha em casa, a gente cuida de várias coisas, a gente cuida de filho, sem contar o filho mais difícil, que eu sempre digo que é o filho da sogra, Esse, na minha opinião, é o que dá mais trabalho assim, pra gente, Mas tudo bem, é uma beleza. Mas graças a Deus, a gente vive num país maravilhoso, onde a gente pode ser tudo o que a gente quiser. É o que está se dizendo hoje em dia, Desde que a gente tenha sabedoria, a gente tenha discernimento, a gente tenha amor. Porque no livro de Provérbios, Jesus nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa, enquanto a tola com suas próprias mãos a derruba. Só dentro desse provérbio a gente poderia ficar uma tarde, porque aí nessas entrelinhas há muitas coisas que são para nós reveladas. Essa questão de edificar a casa não é a casa que a gente pensa, é a casa que nós somos, Porque nós somos a casa, nós somos a igreja, nós trazemos Deus dentro de nós e só nos derrubam se a gente quiser. E é o que ele diz, normalmente ela se derruba pelas suas próprias mãos, porque a gente acredita naquilo que a sociedade nos impõe, naquilo que os outros nos dizem, e a gente esquece de tudo aquilo que Deus já deixou gravado dentro de nós, e o motivo pelo qual Ele permitiu que a gente nascesse como mulher e viesse com uma missão especial. Então é isso que o Cristo espera de nós, que sejamos capazes de ultrapassar todas essas rigidez, todos esses preconceitos, e que nos tornamos mulheres edificantes. Hoje, então, eu vim falar um pouquinho sobre a visão da mulher, a visão dentro do Espiritismo, e eu fui fui buscar as palavras de um irmão muito querido por nós, que é Caibar Schutel, num livro que é Parábolas e Ensinos de Jesus. Super recomendo para vocês, é algo assim maravilhoso. A cada página que a gente passa é um bálsamo de amor e de luz que a gente recebe nesse livro. Então tem um trecho que ele vem nos falar a respeito de Maria Madalena, que é aquela mulher em que Jesus ele expeliu os 7 espíritos trevosos que andavam junto com ela. E essa mulher, ela se enche de gratidão ao Cristo. Então, chega um momento que ela sabe que Jesus está na casa de Simão, e ela vai à casa de Simão, e ela se lança aos pés de Jesus. Ela se lança oferecendo tudo que ela tem. O que ela tinha? Ela tinha perfume, ela tinha lágrimas e ela tinha o seu coração. O perfume, nesse momento, ele vem representar todas as nossas vaidades humanas, que a mulher, nós somos realmente muito vaidosas, a gente às vezes se perde com as coisas que o mundo tem a nos oferecer, e ela chega lá e ela deixa todas essas vaidades aos pés de Jesus. Ela deixa também as suas lágrimas, que vem representar todas as nossas dores, esses preconceitos, essas dificuldades que a sociedade nos impõe, e ela deixa também o seu coração, que o coração ele vai representar
todo o nosso sentimento de ternura, de gratidão e o nosso espírito que a gente coloca diante de Jesus. A partir de então, Maria Madalena, ela se torna uma mulher extraordinária e ela não sai mais de perto do Cristo, né? Então, você, né, nós mulheres espíritas, o que a doutrina nos diz é que Jesus seja o nosso perfume. Seja o nosso perfume, regando as nossas esperanças, regando a nossa vida, enchendo o nosso espírito de humildade, de amor, de luz e de redenção. A doutrina espírita, ela é razão. Sim, é razão, mas não é pela razão somente que se eleva a Deus, mas também pelo coração e pelo sentimento. E a mulher no Evangelho é a expressão do coração e do sentimento. Então, nesse livro, Kai Baichuter, ele nos diz o seguinte: é o sentimento que transforma e modela a alma. É ainda o sentimento que exprime todos os afetos puros, todas as gratidões e morduras, tanto na mulher quanto no homem. O sentimento é a corda vibrátil das grandes emoções. Então, Maria Madalena, ela renuncia a todos esses gozos da terra para assumir uma missão alta de regeneração e de redenção diante de Deus, diante da espiritualidade. E a doutrina espírita e o Antigo Testamento, eles vêm nos mostrar que antigamente a mulher ela foi muito, né, subjugada, ela foi rebaixada, ela foi deixada de escanteio, mas chega o Cristo. O Cristo, ele é o libertador também da mulher. Ele vem assim representar tudo aquilo que a gente já sabia que podia ser, mas que, né, o momento, a época, a sociedade não deixava com que a mulher florescesse. Então, o Cristo ele vem nos dizer que a gente sim, a gente tem a missão de amar, de profetizar, que a gente, assim como todas as outras pessoas, os homens no caso, né, que muitos nos subjugaram, que a gente tem as faculdades preciosas do Espírito e que a gente tem que fazer parte disso. E ele nos chamou, apesar de muitas pessoas assim não estudarem, não irem a fundo, só pensar que Jesus ele chamou somente 12 homens, né? Não, ele chamou as mulheres também e colocou ao seu lado, e muitas a partir dali começaram também a evangelizar e fazer a sua obra correr pelo mundo. Então, a história de Maria Madalena é a história da reabilitação da mulher para os cumprimentos de seus deveres cristãos. Jesus ele não faz seleção de sexo sobre os seus trabalhos missionários, né, como eu já havia dito. Ao contrário, ele vem se acercar das mulheres, mesmo sem que ele falasse isso diretamente. Mas as mulheres, elas são mais sensíveis e elas pressentiam isso. Elas olharam a figura daquele Messias e elas entenderam o motivo pelo qual ele estava ali. Então, a intuição, no fundo da alma, que elas estavam diante do Filho de Deus. Não era preciso que Jesus lhe demonstrasse através de de atitudes, de coisas individuais, que fizesse milagres, que fizesse prodígio. A mulher ela já conseguiu captar isso, através da nossa sensibilidade. E é sem dúvida por esse motivo que o mestre, na folga de seus trabalhos missionários, tinha prazer em descansar na aldeia de Betânia, onde ele, com sua especialidade, hospedava-se na casa de Marta e na casa de Maria de Lázaro. Era ali que ele se abria em suas consolações mais doces e que, nas amenas palestras, falava da vida do além-túmulo, cujos ensinos não ousava ainda confiar aos seus discípulos. Nos tempos primitivos, havia um grande desprezo pela mulher. Achavam que a mulher não tinha alma, não tinha intelecto, mas Jesus sabia que a mulher era dotada de um instrumento
sensível às manifestações psíquicas, quer de manifestações anímicas, quer essas de ordens mediúnicas. Sobrepuja no sexo feminino a passividade, a doçura e a sensibilidade. Nesse livro, ele vem nos trazer também vários estudos em relação a essa mediunidade da mulher, em relação aos homens, o motivo pelo qual as coisas se ocorreram dessa forma. Então é bem interessante, assim, que não dá tempo assim de a gente falar a respeito de tudo, né? Mas nós também lemos no Antigo Testamento e temos várias passagens de manifestações em mulheres, né? As deusas, as pitonisas. Quando a gente olha para a igreja também, né? As santas, as madres, as freiras, todas elas ofereciam suporte espiritual. Depois nós tivemos um momento em que a história vem nos falar das bruxas, das curandeiras, das diaconisas, e também as mulheres que fazem parte das mesas mediúnicas, e ele também vem nos falar do início da codificação espírita, que 90% das manifestações foram dadas por mulheres. Então é algo assim muito singular, que, claro, às vezes fica um pouquinho difícil para quem não estuda, mas o que eles falam nesses estudos? Que quando a gente olha as religiões em geral, quem vai à frente para falar, os sacerdotes, normalmente são os homens, mas que as mulheres, elas são grandes doadoras espirituais, de fluidos, de energias, para que aqueles trabalhos aconteçam. Só que, claro, quando a gente vai olhar na história, a gente não vai enxergar isso em função do preconceito, né? Mas os espíritos, eles, é muito bonita essa parte assim no livro que eles vêm nos colocar, até desde a época do oráculo de Delfos, que era um grande patrimônio que se tinha e que somente os grandes sacerdotes iam à frente para falar. No livro ele nos fala que por trás das paredes, quem fazia todo o atendimento e buscava junto aos espíritos as informações eram mulheres. Só que não podiam ir à frente porque os homens, né, não deixavam, não era certo. E também na Grande Galileia e na Betânia, as mulheres, elas mereciam mais confiança para a profecia do que os homens. Então, quando se tinha que se procurar, sempre eram, eu vou, como se fosse hoje, sei lá, vou procurar uma mãe de santo. Eles iam, eram as pitonisas, eram elas, mas daí, em função do preconceito, a sociedade masculina, o que eles fizeram? Não, vamos acabar com isso, que isso daí não está dando certo. Então, a partir daí, começa a perseguição contra as mulheres. Então, é feita uma ordem em que é para matar, né? Então, eles começam a exterminar todas as bruxas, todas as pitonisas, e começam a lançar na sociedade muitas, né, histórias e lendas que elas faziam mal, de que elas cozinhavam as crianças, de que elas matavam as crianças, e daí até os dias de hoje ainda tem muita gente, né, que acredita, mas não, eram simplesmente pessoas como nós hoje, né, médiums, né, que recebiam e que se comunicavam com os espíritos e que também gostariam de fazer o bem tanto quanto nós. Então, a parte bem interessante essa lá do livro. E também ele vem nos dizer o seguinte, que em todos os passos dolorosos da vida do Redentor, a Maria Madalena, ela vem, nesse momento, simbolizar a personificação da mulher espírita, né? Porque ela se lança, ela continua ao lado de Jesus, mesmo ela sendo não benquista por todos, até pelos próprios apóstolos, né? A gente sabe que Pedro era uma pessoa muito difícil, que não queria, que não gostava, mas mesmo assim ela continuou firme ali do lado do mestre em todos os seus momentos. E quando Jesus, ele retorna do Calvário, ele vem aparecer para ela, né? Ele aparece e ele diz: ide e dizei aos meus irmãos que partam para a Galileia, porque será lá que eles me verão. Enfim, Madalena, ela é o espelho no qual as mulheres cristãs devem mirar-se para serem felizes, não só nesta vida, como também na outra.
E o Espiritismo ele vem nos dizer, ele vem ainda salientar o papel que Madalena desempenha no cristianismo. Ele vem concorrer para a libertação da mulher do fardo do mundo e do jugo das religiões sacerdotais. Vem garantir-lhe o direito do estudo, do livre exame e até mesmo do apostolato. E no trabalho espírita, por que não lhe faltam dons que a mulher pode progredir com maior facilidade? É pelo estudo e pela instrução que ela se libertará do preconceito e das modas nefastas que a deprimem, tornando-a fator de concupiscência e de sensualidade. O mundo se transforma. A mulher precisa renovar-se no espírito do Cristo, dotada de sensibilidade e receptividade para as revelações do além. Ela deve tornar-se dócil, estudar, instruir-se para libertar-se do jugo e, consciente de seus deveres e de seus dons, auxiliar a obra de espiritualização sobre o influxo do Espírito da Verdade, encarregado de realizar na Terra o reino de Deus. Eu achei essa frase, sim, algo que me tocou muito, assim, fiquei muito sensibilizada com o amor, né, que os espíritos eles assim nos consideram e nos dão força, né, para que a gente continue com dignidade, com empatia, que a gente não faça, né, com os homens as mesmas coisas que em algum momento eles fizeram com a gente, mas que a gente, né, tome o nosso caminho, né, dentro do Evangelho do Cristo, dentro do Espiritismo, ao lado, né, caminhando como irmãos, como parceiros que somos, porque Deus assim nos fez. Então, nós vivemos, na verdade, em um planeta em que nascer mulher é abrir matas, né, que nem a gente diz, é derrubar muros, é ultrapassar barreiras, para mostrar que somos iguais diante de Deus, que somos irmãos, que todos rumamos para o mesmo destino e que com a mulher isso não é diferente. Então, nós viemos encarregadas de plantar na terra os sentimentos nobres de doçura, de passividade, de mansidão. E Joana de Ângeles também, em suas obras, ela vem falar muito, né, a respeito da mulher, vem falar muito a respeito das vibrações, nos falar sobre o ânimo e a ânima que existe dentro de todos nós. E que a gente deve contar com Jesus, que Jesus ele foi essa personificação perfeita entre essas duas energias que todos nós carregamos dentro de nós, mas que às vezes a gente ainda não sabe lidar, a gente não vai buscar o que é isso, né, buscar estudar, buscar explicações. Então, hoje também a gente vê muita dificuldade, às vezes também nessa questão de gênero, né, as pessoas achando que é uma coisa ou outra, e na verdade às vezes é um mero desequilíbrio, né, dessas duas energias que todos nós temos. Então, para que a gente possa entender o que são essas energias, para que a gente possa restaurar dentro de nós essas duas estruturas que nós carregamos, e que o Cristo ele era essa personificação, essa perfeição. Quando que a gente vê isso? Que ele trazia afabilidade, né? Ele era dócil no seu falar, e mesmo assim ele não deixava de ser o homem que ele foi, né? Ele veio nos mostrar que sim, a gente consegue, com dignidade, andar pela vida e carregar essas duas energias com muito louvor. Outra personalidade que também as pessoas, muitos não souberam entender e que se confundiam, que se perguntava muito o que era, foi Chico Xavier, né? Daí ele falava também, Joana depois veio também falando do que são essas duas energias, né? Do ânimo e da ânima que existe dentro de nós, que muitas pessoas se confundem
porque a pessoa ela consegue, mesmo nos momentos difíceis, né, momentos de dor ou até diante de uma violência, se manter equilibrada. E Chico Xavier, ele se mantinha assim, e ele tinha uma voz muito doce, né? Todo o agir dele era assim muito pacífico, e muitas pessoas também não souberam interpretar isso. Mas é que nós trazemos dentro de nós, tanto homens quanto mulheres, e a cada reencarnação a gente vai vir de um jeito, até que um dia a gente consiga equilibrar essas duas energias dentro de nós. Mesmo a gente, né, sendo mulher, tem muitas que ainda dizem, eu sou meio mulher macho, assim, porque eu me fico braba, eu já falo, eu já brigo, porque um dia nós conseguiremos que essas duas estruturas dentro de nós estejam em equilíbrio. E no momento que isso estiver em equilíbrio, não vai importar para a gente, né? Vir homem, vir mulher, ou ser mais assim, ou não ser. A gente vai entender o motivo pelo qual, em determinados momentos, a gente tem que vir de um jeito, a gente tem que vir de outro. Mas, claro, hoje, sendo o Dia da Mulher, no planeta que nós estamos, a gente tem que dar valor a isso, porque a gente tem esse... a gente recebeu esse trabalho de vir aquebrantar o mundo e mostrar que o amor de Deus é para todos. E aqui é um planeta, um lugar bem difícil, né, de fazer isso pela cultura, mas nós aos pouquinhos, a gente não precisa fazer que nem o mundo faz, né, sair bravejando e quebrando tudo e querendo destituir com aquilo que Deus deixou como certo, a família, o que é o homem, o que é a mulher, mas dentro do Evangelho, de uma forma pacífica, a gente vai demonstrando o nosso valor e o motivo pelo qual Deus quis que nós estivéssemos aqui nesse momento e fazer o nosso papel, né, com bastante harmonia, com bastante dignidade, que é isso que a gente tem que ter. Então, assim, tu és símbolo de amor, perseverança, de desprendimento, guerreira, amiga, carinhosa e dedicada. Mulher, criação de Deus para abençoar a vida. Não somos frágeis. Deus é a nossa força, Ele é o nosso estímulo, é a nossa coragem de agir, de vencer, de nascer, de morrer e de recomeçar sempre. Feliz Dia da Mulher e que Deus nos abençoe hoje e sempre.